Cauê e Cássio, eu acho que esse meme do cachorrinho tomando um café com enorme tranquilidade, enquanto toda a casa está em chamas, é um meme famosíssimo no mundo todo, o está tudo bem, representa bem o esporte, né? E representa bem o esporte, Cauê, depois das duas entrevistas que Uri deu, uma para Daniel Leal, do GE, e outra para Pedro Maranhão, do NE45. São entrevistas que elas são parecidas, mas também se completam. Existem pontos importantes em uma que não estão em outra. Né? No NE45 a gente tem a questão da multa encarada mais de frente. No Globo Esporte a gente tem uma reflexão dele ali sobre a demissão, possivelmente de Sosso, né? Que ele diz que se arrepende da demissão, não diretamente, mas foi mais ou menos o que deu para a gente concluir. Inclusive, até conversando com o Daniel interpretou dessa forma. Cauê, uma entrevista que eu não achei assim, vou até ser muito sincero. Eu não achei a pior das entrevistas, não. Eu acho que o Uri já deu entrevistas muito piores. Eu acho que ele, sendo sincero ou não, tentando ser um pouco o cachorrinho desse meme do tá tudo bem Sim. enquanto a casa pega fogo, ele pelo menos teve coragem de posicionar uma linha. Agora, perde do Fluminense, demite Pepa, desfaz toda a entrevista. Exatamente. Ele dobrou uma aposta. E eu acho que assim, quem esperava por uma mudança saiu Tu já resumiu, profundamente Fred. irritado. Né? Se perde o Fluminense, Isso. demite Pepa, assim, A entrevista foi nada. meu amigo, um copo de leite ali na Agamenon, de meio-dia, para a validade. Único que ele deixou, que ele deu uma brecha assim, Fred, ele deu uma hora que ele disse, vai ficando. O treinador vai ficando. Ali, eu disse, opa, que escorregadinha foi essa? Mas também você pode levar em consideração que, às vezes, numa entrevista, você solta uma frase que fica fora do contexto. Diante de tudo ali, que em nenhum momento das duas entrevistas ele deixa Pepa solto, como se fosse ameaçado, com recados de que estamos prestes, estamos de olho no mercado, a situação está chegando a um momento de uma mudança se nada acontecer. Em nenhum momento ele coloca isso. Pelo contrário, ele deixa muito assim, quando o Ravel saiu aqui, ficamos nós três, eu só pensei, agora é o segura na mão de Deus. Porque somos nós três que estamos no mesmo barco da reza para ver se muda através disso. Da fé que algo mude e que não seja, talvez, tanto pelas mãos do que o treinador vem fazendo. Mas, Fred, é ele dobrando a aposta dele, numa convicção. Queira ou não, essa é uma gestão que a maioria dos treinadores que eles colocaram à frente, eles tentaram segurar. Dalpozo foi um desses, e eu acho que é um dos nomes que ele guarda com muito rancor da imprensa, porque acredita que fomos nós da imprensa que impusemos praticamente a demissão de Dalpozo. Condenamos isso. Então ele coloca muito nisso. Foi com o Anderson para o caixão junto, e no final a gente fechou o esporte no caixão e foi embora. Sousa, que talvez saia um pouco ali da curva, e aí talvez entre um pouco nessa fila do perdão que ele entra na entrevista de Daniel, de fazer essa reflexão de que talvez pudesse, e que talvez você, e que eu acredito, Fred, que ele enxergue isso hoje até pela escolha que foi do Guto Ferreira. Talvez pela consequência, se tivesse sido o Pepe imediato, acho que ele não teria esse remorso de alguma maneira em relação ao que a decisão tomada com o Sosso. Mas é um cenário que deixou todo mundo muito desalentador, porque era
você enxerga que quem acredita cabe dentro de um Celtinha. Quem acredita junto com o Yuri está dentro de um Celtinha. E está todo mundo fora do Celtinha esperando, torcendo e rezando para que A turma bolha é do desse Celta tamanho, dê né, certo. Cauê? A Exato. bolha é uma cápsula, né? É uma Uma cápsula, cápsula. porque De não tem novo, condição. né? Não, assim, Fred, hoje eu até escrevi no X, fui puxar lá atrás um pouco No X, da minha. gostei. Já, já se Na hora de falar atualizou. Twitter, veio. Na hora de falar Twitter, geralmente eu falo É, Twitter, mas veio o X, no né? X. Eu puxei um pouco, eu disse, não, pô, eu vou lá atrás, porque eu acho que hoje dá para cruzar um paralelo do Pepa do Sport com o Pepa do Cruzeiro e tentar fazer uma análise de quem é Pepa treinador. Porque muitas vezes o treinador estrangeiro, quando chega aqui, você não tem muitos recortes e referências, sobretudo porque Pepa não era um cara que tinha tido grandes trabalhos de referências até no futebol português. É um cara que, quando chega no Cruzeiro, é uma aposta do Cruzeiro, outros clubes até. Acho que era até o Bragantino, também estava observando ele na época. E o estilo de jogo que ele implementou lá, alguns jogos que eu peguei lá, que foram alguns jogos que o Cruzeiro se tornou um time competitivo com um elenco abaixo do que poderia dar. E Pepa conseguiu extrair na época até certo momento. Mas eu fui atrás para tentar ver os números daquilo ali, de como findou, porque aquela história de alguma maneira foi contada, eu tenho na minha cabeça, mas deixa eu pegar os detalhes, as minúcias, para ver o que é que a gente cruza com o esporte, o que é que chega. E aí chega uma coincidência, que não é coincidência, que é até o que eu coloco no final do texto, talvez não seja coincidência, seja método. O problema de Pepa no Cruzeiro, no qual a cabeça dele é sacrificada, é porque é um time que não ganhava em casa. É porque é um time que tinha dificuldade de marcar gols. Que em 21 jogos marcou 20 gols. Que no recorte de 7 jogos em casa, na fase final dele no Cruzeiro, em 7 jogos em casa ele só fez um gol. Então diz muito que o início do texto começa assim. O Cruzeiro de Pepa de 2023 explica talvez o Sport de 25. Porque Pepa, apesar de eu achar no passado que fosse um treinador que tivesse esse potencial de subir um pouco mais no degrau, parece que ele, de novo, ele se perde nas próprias pernas. Ele se perde na falta de capacidade de, quando as coisas se destroem, do que ele monta, da linha de raciocínio dele, sempre naquele 4-1, 4-1, e que é difícil modificar, quando as coisas começam a sair, seja por lesão, seja por azar, seja por incompetência do time, porque lá atrás com o Cruzeiro, ele se torna refém também de um ataque que não fazia gol, que ele conseguia ter a bola, que ele conseguia gerar condições de sair vitorioso em alguns jogos, quando as coisas começam a se dar mal, mas o ataque que era Gilberto e os dois centroavantes que ele tinha eram Gilberto e Henrique Dourado, em duas fases horríveis, só que ele tinha dois atacantes de lado que muitas vezes resolviam a vida dele, que é Bruno Rodrigues, hoje machucado lá no Palmeiras, e o Wesley, que hoje é titular absoluto lá no Inter. Eram jogadores que, se não eram jogadores na época bons finalizadores, mas eram jogadores que quebravam muitas linhas e geravam muitas oportunidades de gol para o time. E tinham dois laterais muito bem na época, o William na direita e Marlon na esquerda. E ele não tem isso no Sport. Mas quando o Cruzeiro degringola lá atrás e ele não consegue ter a capacidade de arrumar soluções, é o que de novo se aplica no Sport. Quando desmonta-se aquela linha que começa a dar certo no início do Brasileiro, do jogo contra o São Paulo, e aí vai na sequência do jogo com o Palmeiras, e aí começa a se esfarelar pelas lesões musculares, pelas dores que começam a acontecer, e ele começa a não ter mais todas aquelas peças do esqueleto que ele teve naqueles primeiros jogos, e a bola continua a teimar e não entrar, ou seja, o que ajudou nele no início do lado do Cruzeiro, de 4 vitórias em 6 jogos,
porque a bola entrou, ganhando às vezes de 1-0 dentro de casa, e fazendo placares e tendo partidas melhores fora de casa, a bola não entrou contra o São Paulo. O Lini Lobato não resolveu contra o São Paulo. O juiz atrapalhou com o Palmeiras, e quando os jogadores precisaram resolver lá na frente, não resolveram. E aí o esfarelamento cai de novo na falta de capacidade dele de não arrumar soluções e de se perder depois completamente a partir do RB Bragantino, de não encontrar mais saídas, de se perder, parece que ele não consegue voltar a um eixo. É isso. Esse é o grave problema, né, Cauê? Porque, de fato, um ponto nos 3 primeiros jogos, o Sport tem N justificativas. N. A gente estava tratando com normalidade. Isso. Tava até assim, preocupado com a forma arame liso de atacar, com pouca movimentação ofensiva, e a gente tinha uma desconfiança, que era, será que quando chegar em casa, no jogo que tem que ganhar, a gente vai ver se a chave virou como um todo e o time vai ter um volume, um vigor, uma clareza ofensiva, ou será que vai ser o Sport que perdeu do Retrô? E a gente encontrou o Sport que perdeu do Retrô. É isso. A gente encontrou o Sport que perdeu do Retrô. Chegou um superchat aqui, que cabe nesse momento, de Oeliesen Lee. Tá? Eu tenho certeza que eu leio o nome dele errado. Oeliesen Lee. Tá? Não sei se já falaram. O Bragantino está em terceiro. Essa parte a gente já falou. Ganhando de todo mundo. Isso não atenua a atuação do Sport contra o Red Bull Bragantino. Foi ali que vocês começaram a campanha de demissão. Não. Primeiro, eu não vou chamar de campanha de demissão, tá? Eu não acho que essa questão de campanha de demissão. A gente ali começou a criticar o trabalho de forma muito mais dura e apontar que a demissão é um caminho. Mas se quiser chamar de campanha, pode chamar também. Mas enfim, ali a gente meio que... Não é que disse assim, eita, esse jogo foi horrível, vamos demitir Pepa. Não é isso. Foi assim, ó. Ali teve muito dedo dele, teve muito Foi DNA, muito. Fred. E ali, Cauê, não foi assim, que jogo horrível, vamos demiti-lo. Foi assim, tudo que a gente viu contra o Retrô, contra o Altos, contra o Vitória, contra o Náutico. A venda caiu. Tudo que a gente viu, infelizmente, caminhou para o mais do mesmo depois de tantos meses, não, mas de alguns meses. Tá? Cássio, atenua alguma coisa? O Red Bull está fazendo um bom campeonato? Não, na minha opinião, não. Aquele Red Bull, sobretudo o Red Bull que se apresentou na ilha, isso. Um Red Bull, tem que considerar o que o Red Bull apresentou na ilha também, assim, okay. Do que ele fez depois. Pronto. Foi um time ganhável. Um time que foi lá abre o placar no começo, sustenta, mas assim, a performance do Sport naquele dia, o Bragantino fez a sua parte, o Red Bull Bragantino fez a sua parte para conter o que o Sport pudesse oferecer ali de perigo, mas assim, o trabalho de Pepa foi muito fraco naquele dia, pô. Foi assim, muito danoso. Foi muito danoso, assim, as substituições, o momento das substituições, a escolha pelo ataque, assim, me espanta de vez em quando se considera que tratar aquele jogo como um acaso, sabe? Assim, aquele jogo ali, ele não sentenciou o Sport. Não, o Sport tá mal, mas não tá sentenciado, tá assim. Mas o que foi feito naquele dia, Matheus, era até lembrar que tinha sido Matheus Alexandre, aquele jogo, até para a galera se recordar. Então, colocar o Sport jogou naquele dia. Kaique França, o time titular, Kaique França, Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Hereda. Vou parar na zaga por quê? Porque na hora que Hereda não jogou como lateral direito naquele dia, pô. Assim, a galera tem que lembrar o que é que o Sport, que Pepa fez naquele dia. O melhor lateral direito do Sport, que era Hereda, independentemente do outro ter custado 9 milhões de reais, quem foi na direita foi Matheus Alexandre e Hereda foi para a esquerda. Ele não usou, ele pegou o melhor jogador dele, da posição, e disse, a cabeça dele deve ter pensado o seguinte, esse cara tá tão bem que talvez ele me ajude na esquerda, e o outro eu consiga recuperar na direita. Até aí tudo bem. Aos 15 do segundo tempo, entra Carlos Alberto,
Como Até aí tudo bem, lateral não. direito. Eu ia chegar lá, mas até tudo bem não, porque ele inverteu os laterais por 3 minutos. Inclusive, na hora que aconteceu, eu lembro que eu mandei mensagem para Fred, ó, finalmente o cara corrigiu isso. Todo mundo Aí deu na 3 hora do minutos, estádio. aí 3 minutos depois eu mandei mensagem para Fred, esquece. Ou seja, não corrigiu, né? Aquilo ali foi um momento de algum pós-escanteio que ficou daquele jeito. Lembra, pode ser aquela lógica de Falcão, que lembra que os laterais invertidos que ele Foi trocava. um pós-escanteio, possivelmente. Isso, deve ter sido aí. Aí quando entra Carlos Alberto entra. Por isso que eu tô falando do Bragantino daquele dia. Tem que falar como foi aquele jogo, né? Só pegar o Bragantino, ela tá 4 vitórias seguidas e isso. Exatamente. E o Sport isso ali ele foi um sabotador, pô, absoluto. Isso é até uma. Beira uma maldade que eu vou falar, mas assim, pelas entrevistas, isso é um pouco do que talvez Yuri Romão interpretasse, como foi o jogo. A forma como ele viu, por exemplo, de pegar depois, tá vendo que o time do Bragantino é bom? E talvez ele falasse isso, porque eu até chegar na comparação que ele fez dos 11 jogos de 2015. Que tem uma tela sobre isso, Cássio. A próxima tela é justamente sobre isso. Nada a ver. Mas assim, é uma leitura muito falha. Então, vou dizer, seria uma leitura muito falha, como acho que foi falha essa de Yuri que a gente vai debater já, sobre esses jogos. Naquele dia, Carlos Alberto entra, vira lateral direito. Pô, se é para colocar um cara assim, meu irmão, Carlos Alberto, que lembrando, joga pelo lado esquerdo, tá? Assim, ele no ataque, por exemplo, nesse último jogo contra o Fortaleza, ele estava atacando pelo lado esquerdo. Mas para ser lateral, ele foi de lateral direito e Hereda continuou sendo lateral esquerdo. Caramba, velho. Assim, se tu não tem peça e não tinha, Dalbert estava machucado, Karius estava machucado, tá tendo que dar um jeito e tal, mas na hora que você tem 2 laterais direitos e ele fez uma escolha, beleza, a escolha dele, eu entendo a ordem. Eu disse, ó, esse tá tão bem que dá para jogar na esquerda e o outro precisa recuperar na direita, ok. Eu discordo, mas ok. Mas na hora que você passa a ter um lateral direito em campo e ele tá jogando no lado esquerdo, porra, não dá, porra. Assim, se o outro cara vai fazer... Você foi para aquele jogo com 3 laterais direitos de origem. Porque de Plácido estava no banco. Tinha 3 laterais direitos. E termina com Carlos Alberto no lateral direito e com Hereda na lateral esquerda. Termina não, é jogando muito tempo, porque até parece que é coisa de 2 minutos. Então, isso é só primeiro tempo. Isso é para citar um pouco do que foi o trabalho naquele dia. Foi assim. Horroroso. Só não teve Arthur Souza, porque o contrato não impedia. Só por isso. Porque senão Arthur Souza jogou todos os outros jogos. Como era o Bragantino, ele não podia jogar esse. Porque senão o trabalho teria sido ainda pior. Então, assim, o Bragantino, pelo que era naquele dia, naquele momento, ainda que você considere o momento atual, eu discordo, mas ainda que você considere hoje, o presente, hoje, madrugada de 29 de abril, mas desconsiderar o que o treinador do Sport fez naquela partida não dá. Independe do Bragantino. Foi a primeira vitória do Bragantino, mas o campeonato também... Não, foi a segunda. Ele tinha vencido o Botafogo. Veja, tem muita gente colocando Pepa como um dos piores treinadores do Sport nos últimos anos. Eu nem acho isso. Mas eu acho que essa atuação dele diante do Bragantino é algo assim que você olha e diz, pô, faz tempo que alguém não consegue interfere tão negativamente, interferir com tantas coisas. Em tantas coisas. Porque, às vezes, o que é que acontece? O treinador tem uma leitura equivocada, o time está ali razoavelmente, tá perdendo o jogo, você faz uma mudança para o segundo tempo no intervalo e erra a mão, erra na escolha, por incompetência sua ou por erro de resposta do jogador e toma uma goleada. Pronto. Aconteceu. Você errou numa tentativa. Pepa errou sucessivamente com várias coisas. Foi de escalação, aí você olha assim, pô, beleza, você passa pano. Tenta enxergar uma explicação. Aí, com as substituições, com as escolhas, com inversões de jogadores, com a posição no dia de Lucas Lima na ponta direita, com Fabrício Domingo centralizado. Então, assim, tanto que foi até uma analogia que eu fiz no dia, foi um jogo de 7 erros, porque ele conseguiu cometer 7 erros de escolhas para o cara errar 7 coisas de tomadas de decisão. Corrigir, Cauê. E não corrigir. É uma coisa assim, absurda. E por isso Cauê, que, a partir dali, foram a gente começou a... Foram 2 decepções absurdas naquela noite, assim, quando ele não desinverte os laterais e depois, quando ele puxa Carlos Alberto, que a gente diz, pronto, organizou o time. Sim. E ele coloca Carlos Alberto lateral direito.
O Elissen tá dizendo aqui que não jogou de lateral direito, que quando não tinha bola, só quando não tinha bola, ele jogou de lateral direito. O que ele fez foi o mesmo que ele ainda fez. Perca tempo com isso, não. Assim, veja, não Ele cabe, não cabe. Não cabe. Ele acompanhou atacante até a linha Aí de tu tá fundo. perdendo tempo. Aí tu tá perdendo Não, tempo. não Velho. Não cabe qualquer discussão se o cara foi lateral direito. Assim, pode seguir o debate aí. Veja, se se tivesse, isso é o Carlos Alberto, se tivesse Isso. alguém fazendo a função de terceiro zagueiro, ok. A gente poderia dizer não ala, tinha, mas não tinha. Eu O achei que ia volante ser não isso, não fez. tinha. O volante não fez em momento nenhum isso. Não entrou um terceiro zagueiro de posição para fazer isso. Não tinha um volante recuando, não tinha um volante fazendo a lateral direita, não tinha um volante caindo entre os três zagueiros, entre os dois zagueiros para fazer o terceiro. Então não teve. Carlos Alberto foi lateral direito. Foi lateral direito. Isso aí não cabe. Vamos lateral direito. E o objetivo foi lateral direito de um time que estava perdendo e tinha bola. Mas foi lateral direito. E o objetivo foi esse. Ele queria ganhar profundidade com Carlos Alberto ali. A tentativa dele foi essa. Deixa eu ler aqui um superchat para virar a tela. Tá? Guilherme Laranjeira esperava a vitória contra o Bragabu, mas pela campanha que ele faz e com os desfalques do Sport, o empate seria um resultado aceitável. Abraços. Tá? Deixa aí a visão dele, a gente já debateu sobre isso. Vamos avançar aqui para a tela que Cássio... primeiro, só pontuar que, obviamente, o Sport segue com a pior campanha de toda a história do Sport. E só um último ponto naquele jogo Bragantino. O Sport cruzou 39 bolas na área do Bragantino. Vamos lá, tá? Sem ter lateral direito na lateral direita. E sem ter lateral esquerdo. Mesmo assim, o Sport cruzou 39 bolas. Se isso aí não passa pelo treinador, meu amigo... Agora a gente vai, Cássio, para essa tela que mostra que o Sport continua, claro, óbvio, não venceu, fazendo a pior campanha da história do clube. A pior campanha da história do clube numa Série A. Em nenhuma outra Série A, o Sport chegou a 6 jogos sem ter uma vitória. Das duas piores, que foram as duas últimas participações, quando se salva em 2020 e quando cai em 2021, ele tinha 4 pontos. Agora só tem 2. E aí, Cássio, o presidente do clube me dá uma entrevista, essa que a gente já citou, e vem com a comparação de um recorte de jogos dentro de 2015, em que, segundo ele, o Sport passou 11 jogos sem vencer, que na verdade nem foram 11, foram 10. Eu acho que ele juntou... foram quantos? Eu acho que ele juntou o da Sul-Americana com o Bahia. Pronto. Cássio, só que naqueles 10 que a gente está mostrando aqui na tela, onde foram aqueles 10 jogos dentro do Brasileiro, entre a 14ª e a 24ª rodada, tá? De um time que estava voando até aquele momento. Mesmo assim, Cássio, mesmo assim, o Sport tinha 20% de aproveitamento. Foram 6 empates e 4 derrotas. As mesmas 4 derrotas que o Sport dele, que o Sport de Yuri Romão, de 2025, o pior Sport da história da Série A, nas 6 primeiras rodadas, tem 11% de aproveitamento. Fred. É uma comparação inacreditável, né, Cássio? Fred, é uma comparação, a impressão que passa é que alguém que Yuri Romão não acompanhou o Sport 2015, não estou dizendo que foi o que aconteceu, não, estou dizendo a impressão que passa. E que alguém simplesmente, dentro da bolha lá, simplesmente falou, isso já aconteceu, o Sport já passou 11 jogos e terminou bem. Deram um bilhetinho para ele. O Sport já terminou os jogos e ele foi... Marquinhos do Náutico dizendo que o Náutico nunca ganha estreia na Série C. Mas no caso, Marquinhos caiu depois de uma fala dessa, porque exatamente. Tem limite para falar besteira também, né? Dizendo, o cara tirando o peso da derrota para Itabaiana, porque o Náutico nunca tinha vencido na estreia da Série C. Porra. 6 jogos na história. Ele tá falando, parece que são 50 estreias. E nessa de Yuri, veja, não estou dizendo tô dizendo a impressão que passa. Porque se ele acompanhou, vamos supor que se ele acompanhou, agora eu vou dizer, eu acredito que ele acompanhou. Ele vive o esporte muito antes disso. Então, se ele acompanhou e se ele tem aquela campanha viva na memória, ele sabe a quantidade de diferença. Até porque ainda tem uma outra diferença. O esporte foi por outro motivo na saída, mas o esporte trocou de treinador. Ainda no fim, o 2015
termina com o Falcão, tá? Essa campanha do Sport começa com o Eduardo Batista, acho que ele vai pro Fluminense, se eu não me engano, e estava numa fase, e até que ele sai meio que achando que ia ser demitido, aí receber uma proposta do Flu, Isso. aí acaba indo pro Flu, o Sport traz Falcão, então no fim das contas, mesmo naquela campanha, havia uma pressão sobre o treinador, mas não tinha sido demitido. Era Martorelli, né? E a pontuação é maior. Veja, querendo ou não, o ritmo também é maior. Ali foram 11 partidas, juntando o jogo que eu acho que seria da Sul-Americana, seria até uma derrota. O Sport perdeu do Bahia na ida da Sul-Americana, se eu não estiver enganado, se for os 11 jogos mesmo. O próprio cenário que o Sport se encontrava na competição era outro, de uma certa tranquilidade e gordura a se queimar. Exato, veja, tinha gordura. Obviamente não queria queimar aquela gordura, porque querendo ou não, no fim das contas, esses 11 jogos tiraram o Sport da Libertadores. Isso. O Sport terminou em 6º lugar, a Libertadores não tinha G6, a Libertadores era G4. Se um time que chegou a ser líder na 11ª rodada ali, invicto ainda, estava invicto, passou os 10 primeiros jogos invictos, assim, ficou o campeonato todinho, e tem uma sequência de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, esquece a Sul-Americana agora, no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência dessa sem vencer, no fim das contas isso aí custou um lugar na Libertadores. Mas, para termos de participação, e foi a melhor participação da história do esporte, isso foi ressalvado, é um dos motivos também de Yuri Romão ter ressalvado, que querendo ou não foi a melhor campanha da história do esporte, como ele lembrou, mas ali é a ótica da gordura sendo queimada. Nesse caso, a montanha está crescendo. Ali o Sport está tranquilo e o Sport está vendo a aproximação da turma lá atrás, chegando, e quando a turma ainda estava longe, o Sport voltou para o campeonato. Pelo menos em relação ao rebaixamento. Para termos de Libertadores se distanciou. Mas em termos de rebaixamento, onde uma preocupação maior, o pessoal, quando chegou assim, começou a aparecer no retrovisor, o Sport voltou para o campeonato. Nesse caso, o Sport está parado, está todo mundo andando e está ficando uma montanha entre o Sport e as pessoas que o Sport precisa ultrapassar. É muito diferente, não cabe, ainda que agora sejam 6 jogos, é uma sequência menor do que essa de 2015, mas são 6 jogos com iniciais. As mesmas 4 derrotas que o Sport que ele citou em 2015 teve em 10. Não cabe a comparação, porque ainda tem um outro fator que não é só matemática. Quando aquele time ficou 10 jogos sem vencer, se sabia, naquele momento, naquele momento, o que aquele time poderia fazer no campeonato. Naquele momento, o Sport está 10 jogos sem vencer. Tem crítica, não está acontecendo e tal, mas, pô, meu irmão, o Diego Souza tem que voltar, bota Diego Souza jogando aqui, que ele volta a resolver como está resolvendo, bota André aqui, que a bola vai chegar, vai meter, bota Marlon. Meu irmão, você tinha um time, que você sabia da enorme capacidade técnica que aquele time tinha. Não era só uma capacidade que você comprou esperando uma apresentação, que é o que acontece agora. Ali, aquele time tinha demonstrado no campeonato. O Sport de 25 tem um problema. É um time muito mais caro que 2015, pelo menos em aquisições, mas é um time que, em nenhum momento, ainda demonstrou uma capacidade, já que teve a comparação, minimamente semelhante à de 2015. E você fala, pô, eu já falei várias vezes, eu acho esse time do Sport técnico, mas é o técnico, é a capacidade desse jogador, quando aquele jogador juntando, mas esse time não aconteceu. O de 2015 aconteceu. Demorou até, porque não foi bem no Pernambucano. Ele é um time que acontece durante o Brasileiro. Só que a largada do Sport é muito boa no Brasileiro, começa jogando muita bola, conseguindo resultados excepcionais, e na hora que tem a travada na competição, você já sabe o que aquele time era capaz de fazer. Esse agora, de 25, a gente não sabe, porque esse time simplesmente não demonstrou isso em momento algum. Todos os jogos importantes. Assim, o Sport tem 6 jogos. Na verdade, o Sport já fez 8 jogos de primeira divisão, porque ele enfrentou Fortaleza e Vitória e também não venceu, perdeu os 2. O Sport tem 8 jogos de primeira divisão. Em 2025 não tem nenhuma vitória, o Sport não ganhou de ninguém que seja da Série A em 2025, então eu não tenho como dizer que esse 2 time tem empates capacidade. E 6 derrotas. 2 empates e 6 derrotas. No time titular a gente sabe quem são os 11. E o 2015, parou de vencer, beleza. Mas todo mundo sabia que se mudar uma coisinha, volta pro trilho. Esse a gente não sabe se entra no trilho. Não é nem voltar a entrar no trilho, porque esse time não entrou no trilho ainda. Então, a comparação, com todo respeito, é esdrúxula. Assim, não cabe. E no fim das contas, e quando a comparação é muito ruim, ela tem um problema. Ela tem um problema, que é quando ninguém leva a sério a comparação. É quando a comparação vira um problema para quem falou. Tipo, não é uma comparação que divide opiniões. Não está tendo debate. Não, pô, Yuri tem razão. Pô, não, Yuri não tem razão. Yuri tem razão. Esse debate não está existindo. Na verdade, essa frase foi dita e todo mundo fala, porra, o presidente
viajou um pouco aí na maionese aí. Não tem nada a ver, essa tal. Mas assim, não há, pelo menos eu não li, não vi, não ouvi, não há defesa sobre essa comparação. Assim, realmente, eu tenho certeza que no fundo, Yuri também sabe disso. E aí, Cássio, eu procurei outro momento da história do esporte brasileiro em que o esporte tem esse recorte de 2 empates e 4 derrotas. No início a gente já viu que não tem. É o pior de todos os inícios. Mas, tirando daqueles momentos que o esporte já está rebaixado, que já largou, que aí você vai perdendo 200 jogos. Dentro de um recorte onde há competição. Olha aqui onde a gente encontra. Em 2021, ano que o esporte foi rebaixado. O esporte, em 6 jogos ali no meio do campeonato, tá? Ele soma 2 empates e 6 derrotas. Yuri Romão já era o 4 presidente, derrotas, mas desculpa. mas tomara que ele saiba disso, mas não souber. A gente sempre tirou esse rebaixamento da conta dele. Nesse aí, ele foi o que teve coragem de assumir um clube completamente caótico, o esporte com 500 presidentes. Ele era o presidente, mas, enfim, era um ano completamente um ano caótico politicamente no clube. Esse ano, para mim, não tem assinatura de Yuri Romão nesse rebaixamento, não. É um ano, assim, Não, desastroso no 21 clube. não tem. A gente nunca colocou na conta dele. Nunca coloquei. Mas ali o de foi café com leite de passageiro da história ali. Não tem nem o que fazer. Não, na verdade, até uma certa coragem de assumir o clube. Mas o de 25, caso se desenhe por esse início catastrófico assim, e seguir dessa forma, aí seria difícil. Então, assim como se tiver uma recuperação, vai ter a assinatura dele. Na verdade, esse ano, seja para um final feliz ou um final triste, esse ano tem a assinatura dele. Ele vai ter de toda forma. E aí, como eu falei, esse que a gente está vendo é um recorte até pior se você puxar. Porque é um recorte que, se você puxar uma rodada antes, o Sport empatou e uma depois o Sport ainda perde. Seria aí um recorte de 5 derrotas e 3 empates em 8 jogos, né? Só que isso é uma campanha de rebaixamento. Essa campanha de 2021 é uma campanha de clube rebaixado, tá? O problema foi tentar achar argumentos, Fred, onde não se tinha. Se quiser, o melhor lugar para procurar argumentos é aqui. Aqui a gente tem já uma tábua de salvação que ele tem que ver e começar a repetir. Não. E pode dizer, eu vi por aí. Pode dizer, eu vi por aí. Vi por aí, tem bronca não. Amigos me mandaram. Jogar, Fred, joga pra azar, pra lesão, pra o que seja. Você só não pode tentar construir uma realidade. Não, mas eu entendo, Cauê, que você precise dar. Veja só. Se eu sou você precisa veja, você precisa mas aí você tem que você sendo presidente tem que ter o discernimento para comparar. Você tem que ter o discernimento. Não pode fazer exatamente. Você entra o treinador está fazendo, a gente está acompanhando, demos azar que perdemos peças importantes em alguns jogos que eram fundamentais. Você cria uma narrativa. Mas você precisa criar uma narrativa também, Cauê, de procurar algo histórico para se servir de base. Porque, quer ou não, tem um discurso que está prevalecendo que o Sport caiu. E ele também precisa ir contra esse discurso. Ele não pode só, porque o que você está dizendo é assim, justificar porque só tem 2 pontos. Ok, aí ele justifica com isso que você está dizendo. E a esperança, e achar uma base de mas esperança. Mas ele tem que achar algo para dizer assim, ó, veja só, minha gente, em outras temporadas, já aconteceu um momento muito ruim e a gente saiu. Como já largou super bem e caiu. Então, assim, mas ele precisa saber onde procurar. Exatamente. Ele precisa ter uma lógica que ele vai mostrar para não acabar se voltando contra ele. Porque quando ele puxa 2015, ele está se expondo a ponto de Cássio dizer, e eu concordo com o Cássio, que colocar em xeque se ele lembra. Ou se alguém passou para ele, ó, em 2015 teve isso aqui. Porque você puxar um recorte tão desconexo quanto o de 2015 para justificar esse início tenebroso. E aí, como o Cauê falou, e Cássio também falou, em 2015 todo mundo sabia que quando ganhasse um jogo ia normalizar e voltaria a ganhar e pronto, era um momento ruim. Aqui a gente não tem convicção que ganhe de ninguém, porque não ganhou de um Fortaleza entregue nessa rodada. De um Fortaleza que competiu pouco no jogo.
O Fortaleza que abriu mão de ter peças relevantes para o time. Tá? Vou seguir aqui com algumas telas para a gente ir descendo nesse buraco em que o Sport se encontra. E repito, é uma característica aqui desse quadro. A gente vai trazer portas da esperança. E portas de esperança mais reais e mais factíveis do que a que Uri trouxe, tá? Mas antes, a gente passa por um detalhe que e para alguns pode até considerar uma porta de esperança, o que aconteceu com as equipes que tiveram até hoje 2 pontos em 6 jogos. Detalhe que são poucas equipes, tá? São 10 equipes. Já é ruim. Isso já é algo negativo, um número tão baixo de equipes. É um recorte baixo para a gente analisar. Dessas 10 equipes, 50% escaparam. Então isso já era a primeira coisa para Yuri dizer. E quem está falando por aí? Era muito melhor do que o comparativo de 2015. Isso, exatamente. E quem está falando por aí ele teria que saber isso. E quem está falando por aí que o Sport já caiu, meu torcedor, vamos acreditar. O América de 21 viveu isso e foi 8º. O Atlético Paranaense de 2017 viveu isso e foi 11º. O Vitória do ano passado, vocês não lembram, meus torcedores? Vocês não viram o Vitória do ano passado? O Vitória do ano passado viveu isso e foi 11º. Mas, infelizmente, leituras como essa... A Chape de 2014, você pula o Fluminense porque você cita equipes do seu degrau financeiro. Então, ali, ó, a Chape de 2014 buscou o Vitória, o Atlético, o América Mineiro. Se esses times conseguiram, por que uma torcida tão aguerrida como a do Sport vai desistir? Por que desistir? Pronto. Essa tela aqui. Alguém manda para Yuri Romão e diz, Yuri, ó, cita esses exemplos aí, ó, que o América já buscou. Porque a gente não tá falando, se aparecesse aqui, ó, 5 clubes escaparam. Quem foi? 2 vezes o Flamengo, 1 vez o Palmeiras, 1 o São Paulo e 1 o Grêmio. Aí dizer, caralho, fudeu. Só exceção de exceção. Aí não, mas não. América Mineiro, Atlético Paranaense. Vou tirar o Atlético Paranaense. América Mineiro, Vitória e Chape se salvaram. Tá? Agora, preocupa que os que caíram, meu velho, caíram com 30 pontos, com 23, com 28. Caíram sem competir, como o Sport hoje, na verdade. 4. Aliás, o Minardi. Os 5 que caíram mortos. Porque a tendência é essa. Se você não encontrar uma curva de recuperação, a tendência é essa, tá? Vamos então para uma próxima tela, que é e se perder do Fluminense, que é o resultado natural. Isso. Quando joga fora, a gente traz a tela se perder do Fluminense. Quando a gente joga em casa, a tela passada era se vencer o Fortaleza. Mas quando é fora, a gente bota o que é mais provável. 2 em 7. Aí foram 6 times. Só 2 escaparam. Tá ficando chato. E 4 caíram. Aí você já fica numa situação histórica. E o Vitória mais da sua difícil. Prateleira, né? E o Vitória do ano passado, que eu vou trazer já para a tela. E que mudou de treinador, né? E que mudou de treinador. Deu um continua sendo o exemplo do Sport. Tá? Esse Vitória do ano passado é um exemplo para o Sport se apegar. É uma mudança de treinador. Detalhe, viu? Com menos elenco do que esse do Sport. Sim. Melhorou na janela. Mas tinha menos elenco que esse do Sport. E o Sport não só tem a janela, como vai ter um mês parado. Mas é parado agora, com quem? Vai fazer o que o Náutico fez, passou um mês com o Marquinhos e com um jogo derrubou. Isso. Vamos olhar esse Vitória aqui do ano passado. Vamos olhar esse Vitória. O Vitória vem ganhar um jogo na 9ª rodada. Tá? Aí já ganha logo 2. Pega 2 jogos em casa e vence os 2. Mas não tem reação. A gente não pode dizer, Cássio, que o Vitória que gira o turno com 15 pontos reagiu. A reação começa com a janela. A reação começa no segundo turno.
O elevador não chega logo, não. Ele primeiro, ele dá uma estabilizada. Nem tudo é o tempo que acontece. De vez em quando a tabela, por exemplo, veja, não é só pegar o Vitória e dizer, o Vitória reage no segundo turno. É olhar a tabela, porque a tabela é diferente, tem que olhar a tabela do esporte, a reação pode ser ainda no primeiro turno, por exemplo, os jogos estão difíceis, os jogos vão dar uma clareada daqui a pouco, a reação do esporte, se tiver que acontecer, talvez só possa acontecer daqui a pouco, e se não acontecer daqui a pouco, tá morto já. Então, veja, o recorte de agora era favorável, inclusive, ao meu ver. Era favorável. Qual? Esse atual ficou, o Red Bull para agora era favorável. Para ter feito mais pontos com o Red Bull e Fortaleza em casa, né? E até os que vêm para frente, porque o Fluminense é um time ainda com seus problemas, vai pegar o Ceará, o Cruzeiro... Em casa. Mas clubes que você... a partir do momento que você se encontra aí, você tem que ter ambição. Ceará mais arrumado, Cruzeiro, a gente vê, Cruzeiro é uma maluquice, tipo, tá lá em cima do campeonato mesmo sem... Mas fugir, vai ter que ter ambição. E vai ter que pensar em vencer. Claro. Não, o Sport vai ter que fazer, e aí eu sou muito claro nisso. O Sport tem 2 pontos. Eu vou pro próximo quadro, que eu acho que é o que já é o da campanha, né? Pronto, são os das metas, pra gente já estar debatendo isso aí. O Sport fechou com menos 5. O primeiro quadro. Vai ter que distribuir 5 pontos aí nessas metas de somar 7 pontos a cada 6 jogos para chegar em 45. O Sport, ele vai ter que conseguir, até o jogo do Flamengo não vai acontecer, que é o jogo que para. A questão aqui é que depois daquela 12ª rodada o campeonato para. Pro Flamengo não vai acontecer. Não vai ter esporte hipotético não, né? Porque... não vai. Porque Flamengo é derrota, você conta derrota. E mesmo que acontecesse, então esquece o Flamengo. Exatamente. O Sport tem 5 jogos aí, sendo 3 fora. Precisa, para competir, de 7 pontos. Eu acho que se o Sport termina com 9 pontos, o 16º vai ter de 12 a 13. E aí você tá mais ou menos no jogo. Você não vai se sentir rebaixado, você vai ter ganhos uns jogos aí, você vai pra parada, trabalha aí, seria bom um novo treinador, mas seja com Pepa, com Copa do Nordeste também, para intercalando uns joguinhos para você ir ali. Não tem certeza que vai ter, não tem certeza que vai ter Copa do Nordeste aí. Talvez tenha, acho que tem. Mas por enquanto o Sport só voltaria em setembro. Um time que não ganha de ninguém, vou dizer, um time que não ganha de ninguém, não pode chegar na Copa do Nordeste e não achar que a vitória não vai ajudar, seja contra quem for, meu irmão. Assim, não, aqui vai ser um problema no calendário. Tem que usar como mola. Mas então vamos focar nesses 5 jogos aí. Tem que arrumar 7 pontos. No pior dos cenários, 6 pontos. Ou seja, tem que dar um jeito de vencer o Cruzeiro em casa. Isso. E tem que arrumar uma vitória fora, seja com o Fluminense, com o Ceará ou com o Mirassol. Tem que arrumar. E convenhamos, você não chega perdido nesses 3 jogos. Tá na briga ainda, não vai estar com o caixão fechado na distribuição. E nem são times que você vai dizer, meu amigo, vão me engolir. E outra, Fred, porque até pela prateleira você não pode. Você perder esse jogo para o Ceará, perder para o Ceará lá em Fortaleza, é do jogo? É do jogo. Mas para a necessidade do esporte não pode ser. Porque você dá 3 pontos para o Ceará e deixar de somar alguma coisa. Para o Mirassol a mesma coisa. Então você vai precisar ser ambicioso nessas partidas. Vai precisar. Eu acho, Cauê, que os jogos contra Cruzeiro, Ceará e Mirassol tem que buscar a vitória dentro ou fora. Fluminense e Inter, você pensa aí na postura. Mas os outros aí, você tem que pensar num jogo de igual para igual e não importa se vai ter 40 mil no Castelão, se o Ceará não perde para ninguém, você tem que buscar. Não tenho que estudar mais resultado desses 2 jogos fora de casa contra o Ceará. Não tenho que negociar resultado. E Mirassol, não tenho que negociar resultado. Tem que tratar como jogo que tem que ganhar independente de onde seja. Se não ganhar, beleza. Se empatar, ok. Mas não dá para... Esse aqui é descartável, porque aí não pontua contra ninguém. Ao menos, Fred, pronto. Dentro de uma lógica que Pepa mostrou até hoje, ele não é de jogo fora de casa,
opa, empatezinho nunca foi muito dessa linha, porque segue aquela linha treinador estrangeiro, que fora e dentro você pode até ser um pouco mais precavido, mas não vai com aquela que muito treinador brasileiro vai, tipo, meu amigo, meio ponto fora já tá valendo. E que a tabela do Sport é uma tabela horrorosa. Foi uma tabela horrorosa. Horrorosa. Sejamos também aqui, isso é um ponto importante. Você pega aí o primeiro turno do Sport, os jogos ganháveis, assim, os adversários mais diretos, é tudo fora. É Juventude fora, Vitória fora, Mirassol fora, Ceará fora. Tá? Ele teve o Red Bull em casa, mas o Red Bull tá fazendo o campeonato acima. Vasco fora. Acima, Veja mas que aí. são- Peraí, mas acima a gente debateu isso quase Mas a atrás. gente Mas naquele contava momento, isso, não. então, ok. Então, eu tô considerando um em casa. Só o Red Bull, eu contei. É um em casa. Aí você pega Vasco, Ceará, Mirassol, Juventude e Vitória, Cássio. Todos fora. Todos fora. E aí Mas sobra aí- dentro de isso, casa. Ok, Cássio, mas eu só tô dizendo. Você não acha que não tem relevância? Que é a Não, mesma. Mas assim, tem relevância, mas tem mais relevância quando você não ganha nenhum jogo. Assim, no fim das Eu sei, contas. mas você teria mais esperança de vencer se agora fosse Cruzeiro fora, Inter fora e Ceará em casa e Eu vou Mirassol lembrar em uma coisa casa? que você mesmo já disse. Com que o esporte está jogando? A melhor coisa que pode acontecer é que os jogos sejam fora de casa mesmo. Não, ok, eu também acho. Porque, Também porque, porque acho. o que o esporte está Também jogando, acho. está jogando esse jogo tudo dentro de casa e não terá ganho de ninguém. Aí, Também daí, acho, porque se aí, as coisas melhorarem no segundo turno, aí talvez você vença vai aí ter o dentro de casa. oposto. É. No segundo turno você vai ter Tá Vasco mal, em se tá casa. mal, pelo menos tá pegando os confrontos fora. As teóricas decisões você vai fazer dentro de casa. Exatamente. Então você tem aí, na teoria, esse cenário, né? Porque pegou o Vasco fora, pegou Ceará fora, pegou Mirassol fora, Vitória fora, Juventude fora. Dos times que a gente colocava nessa conta inicialmente, só o Red Bull Bragantino em casa. Tá? Mas aí tem outras curvas do caminho. Pegou um Fortaleza que você não esperava tão fraco. Pegou a versão mais fraca possível do Fortaleza. Mas aí são curvas do caminho. Né? São curvas do caminho e não aproveitou. Tá? Vamos para mais uma tela aqui, que é justamente aquela famosa tábua da salvação, certo? Que mostra as metas de acordo justamente com o que eu acabei de falar, com os times que a gente inicialmente posicionou por blocos de perspectiva no campeonato. O bloco mais baixo, a gente considerou o Sport, obviamente, Mirassol, Juventude, Ceará, Vitória, Red Bull Bragantino e Vasco. Dentro de casa, o Sport tinha. A gente deu para todo mundo a obrigação de vencer todos. A gente sabe que nenhum possivelmente vai conseguir vencer todos. Na hora que não vence, a gente distribui os pontos. Então, esse 15 ali, nos jogos em casa, onde o Sport perdeu do Red Bull, que o Sport tem 0 de 15, originalmente seria 0 de 18. Só que a gente já pegou os 3 pontos e redistribuiu. A gente colocou mais 2 pontos no segundo degrau e mais 1 ponto no degrau acima. Então, até aqui, o Sport tem 0 ponto em casa contra os mais fracos. E 0 ponto de uma missão de 8 fora contra os mais fracos. No segundo degrau, dentro de casa, são 5 jogos em que a gente obrigaria o Sport a somar 9 pontos. O Sport empatou com o Fortaleza. Teria que arrumar esses 9 pontos agora em 4 partidas. Já fica duro também esse segundo degrau. Tá? Nos outros onde o Sport já disputou, que é o segundo nível abaixo ali dos favoritos, que tem Corinthians, São Paulo, Atlético, Bahia e Botafogo, o Sport já enfrentou Corinthians e São Paulo fora, fez 1 ponto, já tem metade do objetivo, a gente só coloca 2 pontos como objetivo nesse bloco. E no bloco dos 3 favoritos, a gente tem o Sport com zerado, né? Pegou só o Palmeiras em casa e perdeu. Tá? Então, o que significa essa tábua da salvação? O Sport ainda tem muitos jogos a fazer contra os times, contra os iguais. Ainda tem 5 jogos em casa, ainda não queimou
Só queimou um jogo em casa contra os iguais, só queimou um jogo fora contra os iguais. Esse é um ponto. O Sport jogou 3 das 6 partidas contra os times do bloco de cima. Essa tabela, você consegue imaginar que tem margem para uma reação se o futebol mudasse. Se algo mudasse. Você encontra uma margem aí para poder reagir. O problema é que, fazendo as mesmas coisas, os resultados são os mesmos. Não vai ter mudança se você ficar dando cabeçada na parede, né? Deixa eu ler aqui os superchats que chegaram sobre o Sport, tá? Eu acho que só chegou 2. Chegaram 2 aqui mais diretos. Vamos começar pelo de Oelisen, né? Que volta ali para o tema da lateral esquerda, né? Daquele jogo contra o Bragantino. Matheus Alexandre errando tudo. Precisava sair. Quem ia entrar na esquerda? Chico. Não tinha zagueiro para repor. Estão esquecendo que o Sport foi para o jogo sem zagueiro e lateral. Foi Carlos Alberto para dobrar a ponta. Era o que tinha. Não. Matheus Alexandre foi testado como esquerdo. O próprio Matheus Alexandre poderia ter sido lateral esquerdo no jogo. Pô. E depois que ele estava horrível, tem que substituir, que ele falou. Beleza. Faz o que fez no último jogo. Barleta. E Barleta já fez? Já tinha feito uma vez, fez agora no último jogo. Vai de Barleta. Recoloca Hereda para ver se Hereda, na dele, continua ajudando como vem ajudando. Porque você ficou com Hereda jogando super mal. Eu não consigo acreditar que o cara defendeu uma escalação que tinha Carlos Alberto na lateral direita e Hereda na esquerda, não. É demais. Gustavo Egito, tá? O Sport tem 6 pontos em 2 jogos. Então o Sport... Não, é ao contrário. Né? O Sport tem 2 pontos em 6 jogos. Né? E o Sport hipotético não tem nada também. Tá? Não tem Sport hipotético esse ano. O que a gente tenta identificar são caminhos aí para salvação. Tá? Repito, não acho que está rebaixado. Não acho que faz nenhum sentido cravar rebaixamento em 6 rodadas. Mas a ausência da primeira vitória impacta muito no campeonato, porque demonstra que você não tem capacidade de ganhar o jogo. Até você quebrar essa barreira, assim... E o jogo do Fortaleza foi uma tapa na cara disso, né? Porque foi muito ganhável. Isso. Até vencer um jogo é café com leite. Pô. E repito, o Sport basicamente perdeu do Fortaleza, né? Basicamente perdeu do Fortaleza. Não foi nem empate ali. Basicamente perdeu. Existiu toda aquela atrapalhada ali de VAR de câmeras para que o Sport pontuasse. Né? Então, você pode dizer, ok, teria outro ponto do Palmeiras, fica um pelo outro, pela ótica do Sport. Antônio Vinícius traz outro ponto. O Sport tem 3 gols no campeonato, foi um gol contra. Isso. Isso. Só e detalhe, só um gol, Antônio, foi de bola rolando, porque o gol contra foi uma cobrança de escanteio, o gol de Borlando foi uma cobrança de escanteio. O Sport tocando a bola, só fez um gol no campeonato. Acertou 4 vezes a trave, deu azar ali aqui, ok. Mas uma bola atrás não altera o placar, já dizia os caras. Exatamente. O que me incomoda mais, o futebol apresentado, a aceitação absoluta da direção do clube. Aceitação absoluta em seguir com o Pepa, em ter medo da mudança, que isso pesa muito. Tem uma frasezinha de Cauê que quando o Cauê falou a primeira vez eu me incomodei. Porque é a frase que está lá no clube. Pode ter certeza. E vai trazer quem? Isso está lá todo dia. Só que não vai ter o nome perfeito. Spoiler. Ele vai ter que trazer alguém. O nome vai perfeito. ter que trazer alguém. Vai ter que quebrar a cabeça para trazer alguém. Não vai ter o nome alguém perfeito. Que te coloque na competição. Porque o que o Santos tentou, tentou auxiliares técnicos. Enquanto não vencer na competição, é Minardi. Se conseguir largar. Enquanto não vencer é isso. É uma Minardi que não consegue largar. Não consegue sair dos boxes. O Sport ainda está naquela fase que uma vitória equaliza. Isso. Ganhar do Fluminense. Ganhar do Fluminense. O que pode acontecer. Veja. Pode acontecer. Pode acontecer. Num jogo. Pode acontecer.
Só que Ceará aí e Fortaleza reagiram em duas campanhas exatamente assim, no Rio. O Ceará estava morto. O Ceará, na verdade, tinha vencido o Sport ainda, aí ganhou do Flamengo, Cauê, num jogo de 11 da sim, manhã, sim, com 60 mil sim. pessoas. Um gol de Leandro Carvalho, eu acho, aos 45 segundos segundo tempo. Montinho artilheiro, né? E o Fortaleza, que estava muito mal, acho que é 2002, mas tinha tempo, que na Libertadores, acho que estava muito mal naquele campeonato. A primeira vitória do Fortaleza, eu acho que foi sobre o Flamengo do Maracanã. Se Pepa conseguisse que essas principais peças que ele tem no elenco estivesse à disposição dele para pegar o Fluminense e ele tentar repetir algo próximo que foi o jogo do Sport contra o São Paulo, do time ser um pouco mais equilibrado, sem ele mexer tanto na estrutura do que se teve ali, esse time poderia ser capaz de arrancar uma vitória contra o Fluminense. E aí equaliza tudo. E aí equaliza tudo. E aí ele Equaliza reencontra tudo. um time, aí ele E reencontra um aí time, ele, é opa, 25 mil pessoas contra o Cruzeiro domingo, 4 da aí você tarde. pode virar a chave. É. E sobretudo nisso, Fred, dele reencontrar o time que ele, opa, aqui eu achei. E a bola começar a entrar, em vez de entrar batendo na Mas se trave, ele entrar. continuar colocando Arthur Souza, ele não vai controlar esse time, não. Aí não adianta. Aí não adianta. Por isso que eu disse, os caras têm que voltar. Porque não adianta você ir para o jogo com o Fluminense sem Sérgio. Não adianta você ir para o jogo Fluminense com Paciência e Pablo fora de combate. Aí, meu amigo, e ser Arthur? Aí não dá, pô. Tem algumas coisas que realmente a fragilidade do elenco em algumas posições são perturbadoras. Mas ele vai precisar arrumar uma solução. Ele não pode insistir um Arthur. Mete o doido do Carlos Alberto, de centroavante. Não já viu que não deu Arthur? Então já Exatamente, fez mas não outra fez, coisa. ele não fez isso um minuto, Cauê. Sabe quantos Então fez outra minutos Arthur coisa. jogou na Série A? 196. Fred, se Arthur tivesse jogando. 196. Pronto, ano passado o Sport sofreu o mesmo problema sem um terceiro centroavante. Se Arthur tivesse lesão de Zé Roberto, Arthur terceiro centroavante do elenco. Lesão de Zé Roberto, Gustavo Coutinho machucou, começa a tu jogar. Eu ia estar puto, pô. Porque eu sabia que na B ele não ia resolver. Imagina na A. Por que Ele foi contratado para não jogar. Ele foi contratado para não jogar. E tá jogando, e jogou 196 minutos. 196 minutos. Isso diz muito, né? Jogando. Vou repetir, vou fazer a frase da forma correta. Ele jogou muito mal 196 minutos. Ele jogou muito mal 196 minutos. E continua jogando.